No dia 31 de outubro do ano de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero publicou suas 95 teses. Segundo essas 95 teses, muito da doutrina da Igreja Católica e muito da disciplina de então da Igreja Católica estavam completamente errados. Lutero criou uma teologia própria, uma concepção própria de interpretação da Escritura, dando origem, assim, ao que foi depois chamado de o grande cisma do Ocidente. 500 anos depois, não temos nada o que comemorar na Igreja Católica desta iniciativa cismática de Martinho Lutero. Não se comemora cisma, não se comemora o pecado, e o cisma é um pecado. Mas, 500 anos depois dessa iniciativa de Lutero, somos chamados a refletir sobre a razoabilidade, sobre a fundamentação da nossa fé católica apostólica romana. Um dos princípios de Martinho Lutero foi exatamente este: somente Cristo. Aliás, os 5 somente de Martinho Lutero foram estes: somente a Deus glória, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo. 5 somentes. Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e só a Deus glória. Somente Cristo. Lutero negava a participação da mediação humana dentro da Igreja, na única mediação de Cristo. Portanto, negava a intercessão dos santos, a participação dos santos na única mediação de nosso Senhor Jesus Cristo, radicalizando o que o apóstolo Paulo diz na 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Assim, se somente Jesus Cristo deve ser cultuado, deve ser adorado com o Pai e com o Espírito Santo, no que Martinho Lutero está certo, só Jesus Cristo salva. Isso é bíblico. Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Isso também é bíblico. Ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus. Isso também é bíblico. Mas ao excluir os santos como mediadores, os santos como instrumentos, como intercessores, como modelo em Cristo para todos os fiéis, Martinho Lutero evidentemente excluiu no mistério contido num dos artigos do credo, creio na comunhão dos santos, malgrado esta profissão de fé, Lutero exclui os santos como objeto de louvor. Os santos, a Igreja Católica nunca os adorou, mas teve por eles, como tem até hoje, uma grande veneração. Eles ocupam um papel importante na única mediação de nosso Senhor Jesus Cristo, seja enquanto modelos, seja enquanto intercessores, seja enquanto companheiros nossos que se encontram lá no céu. Segundo Hebreus, capítulo 12, cercados como estamos por tal nuvem de testemunhas, corramos ao certame que nos é proposto. Se Lutero nega a participação dos santos, proíbe, portanto, que os fiéis, os seus seguidores, se dirijam aos santos, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, São José, rogai por nós, essa mediação não tem lugar na teologia luterana, na teologia protestante. Obviamente que o louvor aos santos se torna também algo inaceitável. Porque, segundo o protestantismo, o louvor deve ser dirigido exclusivamente a Deus. Pergunta-se então, é correto louvar os santos? É correto dizer, eu te louvo, Santo Antônio, eu te louvo, Santo Agostinho? Ou isso é proibido pela palavra de Deus? O argumento é relevante. A minha única paróquia, antes de Deus Todo-Poderoso me chamar para o episcopado pela decisão do Papa Bento XVI, a paróquia de São Vicente de Paulo, o hino ao padroeiro, nunca esqueço, começa assim: glória e louvor
ao ínclito Vicente, ó meu bom Pai e Santo Redentor. Sois na igreja um sol resplandecente, louvar-vos-ei. Louvar uma criatura é correto? Ou é preciso, é correto apenas louvar a Deus? As duas coisas. Uma num sentido, a outra em outro sentido. Nós veremos na Bíblia o próprio Deus louvando as criaturas. Se nós devemos louvar a Deus, Deus também louva as criaturas. Veremos isso ao longo desse encontro. Mas antes, vamos citar algo que não pode ser objeto de dúvida. Deus Todo-Poderoso é digno de louvor. Em sentido estrito, em sentido absoluto, só Deus deve ser louvado. Salmo 147, versículo 12. Diz o texto: louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva o teu Deus, ó Sião. Louvar significa, no sentido bem simples, bem popular, elogiar. Destacar, com palavras, sobretudo, a grandeza de um ser. Elogiar é dizer que aquela coisa, ou aquela realidade, aquele ser, aquela pessoa, é digna de merecimento. Elogiar é dizer coisas boas. O filho que diz para a mãe: a senhora é carinhosa, a senhora é virtuosa, a senhora é bondosa, a senhora é generosa, a senhora é paciente. O filho está elogiando a mãe. O filho está tributando a ela predicados, qualificativos, elogiáveis, que exaltam, por assim dizer, a personalidade, a conduta, o comportamento daquela pessoa. Ora, se faz parte da experiência humana louvar as pessoas, reconhecer nelas os méritos, reconhecer as virtudes, os predicados, sejam eles morais ou físicos. Como você está bonita, minha mãe. Como você está atencioso, meu esposo. São milhares, N elogios, N louvores. Nós costumeiramente dirigimos às pessoas, sobretudo quando elas nos ajudaram, quando elas manifestaram para nós ou para os outros, ou pela sua própria conduta, pelo seu jeito de ser, determinadas qualidades morais, virtudes, predicados que o bom senso, a sociabilidade, a gratidão, o amor, a ternura, o reconhecimento se sentem impelidos a manifestar. Pessoas educadas, pessoas finas, pessoas gratas, entendem o que eu estou dizendo. A arte de agradecer, elogiando ordinariamente, e o correto deve ser assim, do fundo do coração, virtudes que uma pessoa verdadeiramente tem. Elogios, algo que faz parte da convivência humana entre pessoas educadas, entre pessoas polidas, entre pessoas bem formadas. Pessoas finas sabem louvar, sabem agradecer no momento certo. Com Deus Todo-Poderoso não é diferente. Só que quando louvamos a Deus, quando nós reconhecemos, cantamos no Glória, nós vos bendizemos, nós vos louvamos, nós vos adoramos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, nós vos louvamos, nós tributamos a Deus, asseguramos diante dEle que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é eterno, que Ele é fulgurante, que Ele é paciente, que Ele é caridoso, que Ele é cheio de graça e de perdão. São elogios que nós dirigimos a Deus, não que Ele precise. Nós é que precisamos elogiar como expressão da nossa gratidão, do nosso reconhecimento a Ele. Neste sentido, o louvor que tributamos a Deus é louvor de adoração, porque aquele que estamos a louvar é digno de adoração, é nosso Deus.
Mas isso não exclui que nós elogiemos também as obras dele. Os céus narram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Tanto é correto dizer, eu te louvo por aquilo que fizeste, mas eu louvo aquilo que é obra de tuas mãos. As duas coisas, essencialmente, são dirigidas a Deus. Mas, quando na convivência humana uma pessoa elogia outra, isso não contradiz, isso não desmerece, isso não afronta tudo aquilo que nós falamos até agora, que é próprio, que é exclusivo de Deus. Livro do Gênesis, capítulo 49, versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão. Pegarás pela nuca os inimigos. Os filhos de teu pai se prostrarão em tua presença. O velho Jacó, já moribundo, prestes a morrer, faz aqui uma profecia. Judá é aquele patriarca de cuja tribo virão todos os reis de Israel e de cuja tribo virá o Messias. Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Judá, teus irmãos te louvarão. Nenhum problema. Não se trata aqui do louvor que é especificamente dirigido a Deus. Repito, para que isso fique bem claro no coração do telespectador. Nós podemos e devemos louvar a Deus nele, por causa dele, tendo como razão unicamente a ele. Louva o teu Deus, ó Sião. Louva o Senhor, Jerusalém. Celebra o teu Deus, ó Sião. Vimos ainda há pouco. Como também eu te louvo. Jesus fez isto. Ao orar no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, eu te louvo, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Louvamos a Deus nele e por causa dele. E louvamos a Deus nas criaturas. Louvamos as criaturas porque enxergamos nelas traços, manifestações do agir de Deus. Louvo a criatura porque ela é obra do Criador, que também é louvado. E louvo tudo aquilo que Deus opera na criatura. É corretíssimo, portanto, louvar os santos, obra-prima da criação e da redenção do Senhor. No próximo bloco, continuaremos esse argumento. Até lá.